Olá, está no ar Espiritismo e Educação, aqui pela Web Rádio Estação da Luz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe e que possamos hoje ter um programa repleto de boas informações, que possamos entender cada vez melhor a educação, através da visão que a doutrina espírita nos oferta. Eu, Marcos Demário, dou a você meu abraço, meu desejo de paz e amor, e passando aqui a palavra ao nosso Ronaldo Gomes, que está aqui conosco para a sua saudação. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, obrigado, Marcos. Muita paz, saúde, gratidão, mais uma vez, por estarmos aqui. Que Jesus possa nos inspirar hoje e sempre. Muito bem, nós estamos ao vivo e você pode participar tanto através do Facebook quanto também pelo YouTube. Veja aí na tela, já estão aí os canais de comunicação para que você possa fazer a sua participação no nosso programa. Hoje, nós vamos sair do mundo infantil. Hoje, o nosso foco não é a criança, mas também não é o professor, ou pelo menos em parte. O foco principal hoje é o jovem. E nós vamos trabalhar isso a partir de um texto publicado pela Dora Incontre no livro A Educação Segundo o Espiritismo. Para quem não conhece a Dora Incontre, ela é de São Paulo, capital. Hoje ela está radicada na cidade de Bragança Paulista, no estado de São Paulo. A Dora é professora, hoje já está aposentada, mas professora, pedagoga, especialista em pestalose, e ela fez essa especialização na Alemanha. Como espírita, nos entregou diversas obras, entre elas este livro, A Educação Segundo o Espiritismo. E nós reservamos, então, hoje, para fazermos aqui um bate-papo a partir de um texto dela, que está no capítulo 5 dessa obra, que ela intitulou O Amor aos Jovens. É isso mesmo. Esse adolescente aí aborrecente que você não aguenta mais, esse jovem que você acha que não tem a cabeça no lugar, etc. Pois é, nós vamos abordar a educação junto aos jovens. É por aí, não é, Ronaldo? Esse vai ser o nosso bate-papo de hoje. Perfeito, Marcos. E já começo aqui. Essa leitura é muito importante. E o amor aos jovens. Olha que interessante. Amor aos jovens. E olha só como ela começa aqui. Apesar de todos os entraves citados, amar as crianças é coisa relativamente comum para a maioria dos pais, dos mestres e dos adultos em geral. Marcos, essa fala aqui já começa a maioria dos pais, dos mestres e dos adultos. Olha que interessante. Uhum. Há uma junção muito grande aqui dos pais, dos mestres e dos adultos. Quem serão esses adultos? Os pais não são adultos? Os mestres não são adultos? Ela faz uma distinção ali e, ao mesmo tempo, percebe que é uma coisa de forma geral. Como você vê essa explicação, Marcos? É exatamente isso, Ronaldo. Quando ela destaca os adultos, ela colocou todo mundo. Claro, ela faz o destaque, né? Pais e mestres. Sim, porque são os que lidam diretamente com a educação das crianças. Mas, ao colocar os adultos, ela colocou os avós, os tios, eu, você, todo mundo, né? Todo e qualquer adulto. E é interessante que ela fala que é relativamente fácil, né, nós adultos, amarmos uma criança. E realmente a criança normalmente nos encanta. Né? É normal a criança nos tocar. Então, nós temos uma certa facilidade, não todos, por isso que ela relativiza, claro, né? Mas nós temos uma certa facilidade de amar
a criança. Agora vem uma pergunta, né, que nós vamos desdobrar aqui no texto. O que acontece conosco, os adultos, que quando a criança passa para a adolescência, passa para a juventude, nós já não conseguimos amar com essa relativa facilidade. E, pelo contrário, né, nós começamos a bater de frente, né, com o adolescente e com o jovem, mas é a mesma criança, né? Ou seja, é o mesmo espírito, só que agora numa nova fase. Ronaldo, o que será que acontece? Pois é, ela continua aqui, olha que interessante. De qualquer maneira, a criança é fácil de ser levada. Aí a gente começa a compreender que visão, aonde realmente com essa fala do amor aos jovens, ela quer chegar para que possamos compreender. A criança é fácil de ser levada. E vários programas aqui nossos, nós já falamos sobre isso. Sobre toda, antes de vir, antes de nascer, o feto, enfim. Já comentamos de todas as maneiras aqui. Realmente, sobre a lei divina que é sábia, infinitamente sábia, porque coloca todo aquele ser ainda em formação, mas a gente não sabe de como ele vem, quem é esse espírito, que talvez até muito mais maduro do que nós. Enfim, qual a índole desse espírito? Olha que interessante. Ela continua. Ela é confiante e deixa-se conduzir até contra os seus próprios interesses, o que proporciona os abusos de toda a espécie. E aí ela deixa uma coisa muito forte nessa fala. Os abusos de toda a espécie. E nós temos visto isso aí realmente com as nossas crianças. E aí eu vou mais além. E será que também que neste processo de educação com os nossos jovens, que aí no caso é a criança, esses abusos, não vem aí alguns traumas, essas deficiências que agora virou uma febre, para os jovens, nessa formação, vindo justamente dessas deformações da educação educacional que nós pais, os mestres e adultos, fizemos, levando em consideração que nós também passamos por todo esse processo, Marcos? Não resta dúvida. Nós já falamos aqui no programa, e vale sempre a pena repetir, que a educação é um processo que tem início desde o momento em que o espírito faz a sua ligação com o corpo em formação, ou seja, na gestação. Mas aí vem o nascimento, e a grande maioria considera que a educação propriamente dita ela inicia a partir do nascimento. O período infantil é dos mais importantes na educação desse espírito. E estudos psicológicos, estudos psiquiátricos e assim por diante, já vêm demonstrando, e são estudos não espiritualistas, mas são estudos científicos, que mostram essa questão dos traumas que eclodem na adolescência, na juventude, mas que têm a sua raiz na infância. E, aliás, nós devemos muito, embora ele fosse materialista, mas devemos muito a Freud em relação a esses estudos que o Espiritismo vem corroborar, só que ampliando dentro da realidade do espírito reencarnado. Então, muitas vezes, quando o adolescente explode, quando ele começa a mostrar uma outra faceta, muitas vezes está vindo da infância, pela educação, que, na verdade, não foi uma educação correta, né, que aconteceu lá na infância. A Dora Encontre fala aqui que, no período infantil, muitas vezes nós cometemos abusos, né, com esse espírito. E aí o Espiritismo vem nos alertar, olha, você está olhando para a criança, mas, na verdade, é um espírito. Como você lembrou, Ronaldo, que pode até ser mais adiantado do que nós. Mas, durante a infância, nesta encarnação, de fato, ele fica frágil. E é aí quando muitos adultos abusam, com espancamentos, né?
castigos que não deveriam acontecer, ou privilégios, etc., etc. A criança, muitas vezes, realmente se submete, porque é o lado fraco da corda, né? Não tem como ela investir contra o adulto. E muitas vezes ela vai guardando, vai recalcando aquilo, mas quando chega na adolescência, isso se já não começou a ser demonstrado na infância, começa a ser demonstrado na adolescência e na juventude. Aliás, nós temos percebido e lido várias reportagens a respeito que os consultórios de psicólogos para a infância estão lotados. Crianças já traumatizadas, com sérios problemas. Perfeito, E é claro, na adolescência e na juventude isso vai aparecer ainda mais. É esse aspecto que nós estamos falando, essa facilidade que nós acabamos, desses abusos que acontecem, todos nós trazemos, então, alguns traumas, algumas coisas, reminiscências, não só do passado, que se mistura também no presente. E aí ela continua aqui, e nesses períodos, olha que interessante, aparece mais fortemente a personalidade do espírito reencarnado, ou seja, ele sai daquela fase da infância e já vai para a pré-adolescência, a fase madura. Então, muita gente então perde a paciência e a vontade de continuar a obra de educação e não revela a mínima afeição pelos moços. Mas então a tarefa educativa não estará terminada para os pais, que devem levá-la a bom termo ainda, e sempre pelo amor, que abrange a compreensão e o diálogo. Me faz lembrar quando chega aos 13 anos e fala, acabou, não tem mais jeito, já acabou. Marcos, cansei. Meu filho, minhas filhas já estão com 13 anos, tudo que eu pude fazer eu fiz lá atrás, agora é jogar com a sorte. Não é essa fala, às vezes, que muitas vezes nós escutamos. Pois é, e eu já ouvi isso muitas vezes, realmente, de considerar, até mesmo antes dos 13 anos, considerar, já está crescido, já tem que saber fazer as coisas, se virar, e os pais simplesmente largam, porque acham que o filho já está crescido. Pronto, acabou. E já que está aí um aborrecente, aí é que larga mesmo, né? E vem com essa fala que você colocou, olha, eu tentei, sabe, mas não tem jeito não, é só rebeldia, não quer mais ouvir. Mas a Dora Encontro, está lembrando aqui, no final do texto dela, aqui que você leu, de duas ferramentas importantíssimas: compreensão e diálogo. Aí tem aí a mãe que está nos ouvindo, diz, mas eu já tentei conversar com a minha filha e ela nem quis me ouvir. Mas acontece que compreensão e diálogo tem que começar lá na infância. É lá na infância. Tá? E tem maneiras e maneiras de fazer esse diálogo. Por exemplo, você chama, nesse caso aí da mãe, chama a filha, né? Ô, filha, senta aqui que nós temos que conversar. Esse tom de voz já fechou o diálogo. Né? Porque a menina já percebeu que veio uma tempestade para cima dela. Né? Então, há maneiras e maneiras, né, de você chegar junto para puxar a conversa e permitir que o adolescente se abra com você, confie em você, e que você não vai simplesmente fazer sermão, que você não vai ficar só fazendo cobranças, mas que você vai tentar compreender, que é o que a Dora Encontra e fala aqui, diálogo, mas com compreensão. Vamos trazer aqui também, Ronaldo, aquela fala do Herculano Pires, né? Que nós não podemos esquecer que já fomos crianças, já fomos adolescentes, já fomos jovens. Então, nós temos que recordar isso. Como nós fomos naquela fase, quais eram as nossas necessidades, para entender melhor agora os nossos filhos que estão nessa fase na adolescência. Mas, Marcos, aí fica mais uma pergunta. Por que nos esquecemos disso? É estranho. Aqui, por exemplo, ela coloca aqui uma interação assim, há uma reação muito comum entre os adultos para com a juventude,
É um desprezo autoritário que se revela em frases como ele não sabe nada da vida, é ainda um moleque, ainda tem muito que aprender. Marcos, por que nos esquecemos disso? É verdade, né? Não podemos esquecer. Mas sabe, Ronaldo, é que nós nos deixamos levar por esta vida corrida, essa vida de adulto, de família, do social, do profissional, do lazer, etc, etc. E nos desligamos. Quer dizer, agora que eu cheguei no mundo adulto, não quero mais olhar lá para trás, não quero mais me ver jovem, não quero mais me ver lá na adolescência, nada dessas coisas. Isso é passado, é só história para contar. Não é história para contar. É a sua vida, com tudo que você passou, com tudo que você aprendeu naquela época e que formou a sua personalidade, a pessoa que você é hoje. Então, não é para esquecer, na verdade, é para recordar, sim. Agora, vamos aqui de novo, não é, Ronaldo? Há maneiras e maneiras de recordar. Porque não adianta você chegar para os seus filhos, que estão agora aí na juventude, e chegar para vocês têm que ter, olha só, na minha época, e você começa a fazer sermão. Não é para fazer sermão, é para compreender eles hoje, dentro da sociedade de hoje, que obviamente é diferente da nossa, da nossa época. Mas Então, lembrando aquela música da Elis Regina, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, que a gente acaba repetindo. Ora, e vou dizer, muitas vezes, inconscientemente, a gente acaba com as mesmas falas, como está dizendo aqui, ela está confirmando aqui, é ainda um moleque, ainda tem muito que aprender, e é verdade, né? Nós sim. estamos apenas replicando o que nossos pais faziam, nossos avós, e por aí vai. E, inconscientemente, nós acabamos fazendo e realizando a mesma massificação das mentes. Olha que interessante, Marco. Eu jogava bola, a bola caía na casa do vizinho, aí o vizinho vinha e queria rasgar a bola. Hoje eu cresci, quando as crianças estão jogando bola, cai no meu quintal, eu quero rasgar a bola também, que eu fazia quando era... Olha como é que paradoxal a situação. Total, né? Você deu um exemplo agora maravilhoso, né? Porque lá você, adolescente, ficava por conta lá com seu vizinho, né? Que rasgava a sua bola e xingava e criticava e aí reclamava. Né? Agora você que está adulto, se a bola cair no seu quintal, você vai rasgar a bola. Quer dizer, você vai ser aquele adulto lá do passado que era seu vizinho. Ora, aí é a hora de parar para pensar: opa, o que eu estou fazendo aqui? Quer dizer, eu agora, só porque adulto, vou repetir um quadro lá do meu passado, porque eu sou adulto. Não, que o adulto lá rasgava a minha bola porque eu era adolescente. Então, agora eu sou adulto, tenho que rasgar a bola do adolescente aqui. Não, necessariamente não, porque você agora tem outros aprendizados, nós estamos num outro contexto social, tecnológico, enfim, né? A cultura mudou, então você não pode querer simplesmente repetir coisas lá do passado. E você não pode ter no espiritismo uma fachada, Sim, porque o espiritismo é para nos transformar. Então sim. você precisa se transformar, não, aquilo que o vizinho fazia lá comigo no passado não é uma coisa certa. Eu não posso fazer aquilo. Eu tenho que compreender que crianças, adolescentes adoram jogar futebol ou basquete, seja lá o que for, bola é nacional. Né? E é natural que caia no meu quintal, que bata na minha porta, que às vezes até quebre a vidraça da janela. Olha, faz parte do nosso mundo. Mas ao invés de eu ficar bravo e sair rasgando a bola, eu vou lá devolver a bola e só pedir para que eles tenham mais cuidado. Cuidado. Pronto. É o que diz aqui, essa falta de respeito para com a dignidade do jovem. Marcos, dignidade. É isso aí. Olha que interessante. Que é também um ser humano com o direito a ter opiniões próprias e que tem uma idade espiritual que não corresponde necessariamente à do corpo, revela, no fundo, grande despeito.
Muita gente, já às portas da velhice, sente irresistível inveja da mocidade. E aí, Marcos? O que é uma grande verdade. O que é uma grande verdade. Eu penso que é por aí. Essa inveja de não poder. Aí nós nos lembramos de nossos avós, nossos antepassados, que tinham também inveja nossa. E hoje nós estamos replicando por inveja também dos jovens. Ah, se eu tivesse a sua idade. É assim? É verdade. Mas só, isso me lembra uma história, Ronaldo, que eu estava lá o neto, né, conversando com o avô. Eu falei, aí, meu avô, é só, hoje nós temos isso, hoje temos internet, hoje eu faço isso aqui, tecnologia de não sei o que lá, e vai. Ah, o senhor não teve nada disso lá na sua juventude, né? Ah, já, se o senhor tivesse tido isso, aí sim que a sua vida ia ser boa. Aí o avô olhou para o jovem, lá para o neto, e disse assim: Não, meu filho, você está enganado. Minha juventude foi riquíssima. Que eu não trocava por nada, não. Que isso, avô? Tinha internet? Não. Tinha celular? Não. Tinha tecnologia da informação? Não. Tinha rede social? Não. Aí, como é que foi boa a sua vida lá na juventude se o senhor não tinha nada? Tinha sim. Tinha pais que me amavam, que me orientavam. Eu tinha os pegas com os meus colegas, pescava no rio. E ele começou, então, a relatar o que fazia na juventude, toda aquela riqueza que tinha de brincadeiras, de estudos na escola, aquela coisa toda. Você está vendo, meu neto? Você disse que não tem tempo para nada. Naquela época, eu também não tinha tempo para nada. Minha vida era muito recheada de coisas prazerosas, muito boas. Agora, cada um está na sua época, não é mesmo? Agora, é preciso saber utilizar tudo isso que você tem para construir coisas boas, para você e para o mundo, para os outros, como eu procurei fazer. Entendeu? A questão não está na tecnologia que se tem. Não, a questão é de saber viver da melhor maneira possível com aquilo que se tem. Aí o neto, ali, inconformado, olhou para o avô e disse: vai dizer que o senhor não tem inveja desta minha juventude, de tudo que eu tenho? Eu falei, não, eu tenho muita preocupação, porque vejo vocês fazerem muitas bobagens. É isso. Mas a Dora Encontra não está equivocada, não, porque a maioria realmente tem inveja. Olha para os jovens de hoje, né, vendo eles fazerem coisas que, na verdade, você gostaria de ter feito, mas não fez. Aí vem esse despeito que ela coloca. E aí você tenta rebaixar o jovem. E mais esquece que precisa tratá-lo com dignidade. E como diz aqui a Dora Encontre, gostei do que ela falou aqui, ó, o jovem é também um ser humano com direito a ter opiniões próprias. Perfeito. Não podemos esquecer disso. E uma coisa que é esquecida no processo de educação, independente das fases, é justamente essa educação dos valores. Porque aí é que estamos nos perdendo, independente do que ela coloca aqui, e, né, que também é um ser humano, ainda é um moleque e tal. Nós estamos conversando aqui sobre os aspectos que nos esquecemos de nossa infância, nossa adolescência, que passamos, parece até que nós já nascemos grandes, não é isso? Mas o processo de formação do caráter, ela está em nós. Vieram com os nossos pais, mesmo com toda a deformação ou não no processo da educação, mas eles deixaram conosco, os que nos antecederam, nossos avós também, os que nos criaram, não importa, nos deixaram valores, reais valores conosco. Isso é o primordial na educação. Se foi numa educação autoritária, porque eu passei por isso, Marcos também, hoje ainda vemos, nós não podemos também hoje achar que é uma educação arbitrária e largar, nem tanto mar, nem tanta terra. Formação do caráter e dos valores, isso é em qualquer época, não tem aquela ou essa época. Marcos,
que você tem a dizer sobre isso? Formação do caráter. Eis um tema realmente primordial. Começa, claro, lá na infância, mas você colocou bem, mas vai ao longo do tempo. Ou seja, tem que continuar na adolescência, na juventude e mesmo enquanto somos adultos. Porque nós somos seres dinâmicos e que precisamos estar abertos para as nossas devidas transformações dentro dos valores que regem a nossa vida. E é muito importante conversar com os jovens, com os adolescentes, a respeito de valores. Fazer uma pergunta muito simples: que valores regem a sua vida? Ou, vamos fazer a pergunta mais direta: por que você vive? Vive para quê? Você tem ideais? O que você quer alcançar? O que você pensa sobre ser honesto? Esse é um bate-papo urgente de ser feito. Sentar para conversar, mas sem querer, com a doutrina espírita, querer passar os seus valores para eles a ferro e fogo. Claro, você pode colocar os seus valores, mas deixar em aberto para que eles discutam. Jovem pensa, tem direito à sua opinião, mas tem que pensar. Nós estamos assistindo um quadro atual muito preocupante, mas muito preocupante, porque temos visto boa parte da juventude sem diretrizes maiores, sem ideais mais nobres de vida, com os valores totalmente invertidos. A violência está em todos os lugares. Eu estava acompanhando aqui outro dia, aqui vi um bate-papo aqui entre uns jovens aqui, e eles falando lá não, porque, olha lá, porque lá dá para puxar um gato net, e se a gente puxar o gato net, aí não sei o que, tá, e eu estava lá, eu estava sentado ouvindo e pensando, né, eles estão falando de uma forma assim supernatural, supernatural. Não, que não tem problema, a gente vai colocar lá a internet lá e tal, pode acessar a TV, não sei assim, então é só a gente puxar de não sei aonde. Só que esse bate-papo deles é um bate-papo sobre uma ação ilegal, imoral, não ética, desonesta, mas que eles estavam achando que estava tudo bem. Qual é o problema? É aí que nós temos que entrar para discutir. Qual é o problema? Vamos então discutir isso daí. Qual é o problema? Se todo mundo partir para isso, a sociedade vai virar um caos. Não teremos mais regras, ou melhor, teremos, mas a regra do tudo pode, pouco importando a quem prejudique. Mas essa é uma regra moral de vida. Então, isso precisa ser muito conversado desde a infância, mas se falhamos de ter esse tipo de conversa, de trabalhar essa educação na infância, tem que começar, então, agora com eles adolescentes, com eles jovens, e não ficarmos simplesmente assistindo eles fazerem. Não, você tem que intervir e tem que provocar o pensar. Eles têm que aprender a pensar, têm que aprender a se colocar no lugar dos outros, para que nós possamos, então, finalmente praticar a regra que Jesus nos ensinou, que só devemos fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Então, esse é o bate-papo primordial dos pais e dos professores com os jovens. Sim, é o que ela fala aqui, sua visão da mocidade é distorcida. Trata-se para eles de um período de aproveitar a vida, tirando sofregamente, a toda espécie de futilidades e prazeres sem qualquer noção de responsabilidade. Tudo o que você está falando aí é justamente isso. Não há uma reflexão. O que independe de idade, o que depende de momento, de épocas. Todas as épocas de valores são valores. Ética e moral fazem parte. E esse amor é justamente, como você colocou, se colocar no lugar do outro, a empatia que nós estamos esquecendo aí. Nós estamos tão somente vivendo numa busca de prazeres, e não de fato. E quando se fala em prazer, de todas as espécies, não necessariamente sexo, não, prazer mesmo,
com dinheiro ou sem dinheiro, sentar ali, esquecer um pouco da vida, enfim, não está pensando justamente na vida futura, na preparação da juventude, da maturidade e até mesmo da velhice. Quantos de nós não nos preparamos para a velhice? E ela continua aqui, um ponto importante que eu vejo também, é outra causa de despeito, é que muitos adultos perderam ou nunca tiveram ideais e motivações nobres, o que consideram, aliás, um início de maturidade. Para eles, maturidade é são de materialismo, secura de alma e ambição desmedida. Quando esbarram com algum sentimento legítimo, vindo de um jovem, apelam para o desprezo que não escondem o despeito íntimo por enxergar no outro uma superioridade que eles, como pessoas mais velhas, supostamente deveriam ter. Ela aqui foi fundo na raiz. É mais ou menos um despeito mesmo que fizeram conosco, que hoje a gente acaba repetindo também, e que nós devemos estar atento, porque nós estamos tratando de uma educação. Essa educação ela segue a todas as épocas, e nós estamos esquecendo disso. Reclamar hoje da juventude, estamos reclamando do processo de educação que nós não demos a eles. Se reclamaram antes de nós também, que éramos jovens, é porque também não souberam nos educar, e assim sucessivamente. E, Marcos, está se tornando uma coisa errada, porque é natural. É natural ter um tiroteio na rua, é natural, né? Abrindo um parênteses aqui, já foi 3 CPF, menos 3. Tá uma coisa banalizada, não é, o normal não é esse. O normal é o direito de ir e vir, não é o assalto, não é o bandido. É uma inversão de valores que hoje está se tornando tão comum, o que não pode ser comum, o que não é comum, assim como a juventude banaliza, como nós, adultos, banalizamos muitas coisas que nós, no processo de educação, seja no lar, como mestres ou como adultos, acabamos por negligenciar a reciprocidade de uma responsabilidade que acaba vindo contra nós mesmos. É aquela história. Nem tudo que é comum é normal. E nós temos que entender isso. Não é normal cometer crime. Não é normal realizar furtos e roubos. Não é normal sair em tiroteios pelas ruas. Não é normal a injustiça social com a criação de favelas, pobreza e miséria. Pode ser comum, mas não é normal. Na verdade, é uma aberração da nossa sociedade. É a falta de colocar em prática os ensinos morais de Jesus. É a nossa materialidade, com a falta de visão espiritualizada sobre nós mesmos e a vida. Agora, isso é interessante, Ronaldo, porque hoje de manhã eu acabei de ler um livro do educador Mário Sérgio Cortella, que é um livro em que ele fala sobre educação e ética, e me chamou a atenção o final do livro, porque ele olha para a nossa sociedade e para o futuro. E aí ele nos deixa 2 perguntas que tem que bater fundo para nós adultos, olhando os jovens de hoje. Então, o Cortella pergunta, quando nós nos formos, ou seja, nos despedirmos aqui da vida, o que vamos deixar? E aí ele completa, que gerações vamos deixar? Quando você coloca o espiritismo, agora você vai aprofundar isso, né? Já que, para nós espíritas, a morte não existe, a vida continua. E é muito importante essa segunda pergunta dele, que gerações vamos deixar? Por que eu vou ficar preocupado com isso? Porque a vida continua. E lá na frente tem uma coisa chamada reencarnação, necessidade de voltar. Quem vai me receber no futuro? As gerações que eu deixei aqui. Como eu deixei essas gerações? Qual foi a educação
que valores eu transmiti e desenvolvi com essas gerações que vão continuar a humanidade. E aí o Cortella encerra com mais uma pergunta, porque ele lembra, para que eu possa trabalhar a ética, a moral, a responsabilidade, o direito, a honestidade, etc., com a nova geração, dentro do processo de educação, eu tenho que me trabalhar. Então, a pergunta dele, como nos educamos? Nós adultos, como é que nós estamos nos educando para poder bem educar essas gerações que lá na frente farão a humanidade e vão, vamos colocar o espiritismo aqui, nos receber. E isso é sério. Nós não estamos brincando com isso. Que eu vou desencarnar, ok? Vou desencarnar. Tá, meus filhos provavelmente ainda vão continuar, estão aí os meus netos vão crescer, possivelmente crescidos, vão então casar, e quem sabe aí eu tenho que retornar para dar continuidade ao meu aperfeiçoamento, né, etc., como espírito que eu sou. Muito bem. Como os laços espirituais que nos unem formam a verdadeira família, existe, sim, uma grande probabilidade de que eu retorne como filho do meu bisneto, né? Meu neto de hoje vai ter um filho que vai ser o meu pai. É possível? Ou o meu próprio neto. É possível, mas é claro, pela lei da reencarnação, é óbvio que sim. Então, vamos às perguntas que o Cortella deixou. Pensando nisso agora, no seu retorno lá na frente, quando nós nos formos, ou seja, quando desencarnarmos, o que vamos deixar e que gerações vamos deixar? Temos que pensar seriamente sobre isso. Perfeito, Marcos. E ela continua. Amar a juventude significa ver seu potencial de renovação e mudança, respeitar-lhes e incentivar-lhes os ideais elevados e não secundá-los na satisfação passageira dos instintos mais grosseiros e da leviandade. É o que nós estamos falando aqui. Todo esse contexto de como nós estamos procedendo com a juventude, com a adolescência, com o nascimento, a adolescência, enfim, no processo de educação. O que, de fato, estamos passando para eles? Que educação é essa? Ou de que educação estamos sempre aqui falando? Que não basta instruir. É preciso também despertarmos a sensibilidade, o afeto, o amor, os sentimentos mais puros possíveis, dentro de uma capacidade de entendimento, como Jesus colocou e a doutrina também nos coloca. Fora da caridade na salvação, ou seja, pensar no outro, se colocar sempre no lugar do outro, antes de qualquer situação. Se nós estamos pensando numa geração futura, é o que ela diz aqui. Amar a juventude significa ver seu potencial de renovação e mudança. Mas isso também passa por nós. Está se falando de renovação e eu tenho me renovado? Claro que nós vemos idosos, meu pai e minha mãe, com a mentalidade já bem avançada. Meu pai faleceu com 94, minha mãe com 83, mas a ideia estava bem atual, não estava tão atrasada, não. Claro, de acordo com a própria época que ele viveu, mas ele tentou acompanhar um pouco a evolução, ainda que em choque, porque cria-se um choque. A tecnologia se despontou muito rápido. E qual evolução nós estamos falando aqui? Tecnológica? Não. É a evolução moral. É essa parte, principalmente, que a humanidade está carecendo. E ela continua aqui ó, aquele que particularmente se dedica a uma carreira universitária deve ter um espírito jovem e aberto, sentir-se bem na companhia da mocidade, compreender os anseios e dificuldades, saber conversar de forma igualitária, respeitando-lhes as manifestações e ter o ideal de ajudá-la sem exigências, a encontrar seus próprios caminhos. Mas, a partir daí, é que vem justamente
de como eu estou conduzindo essa educação moral. Através dos exemplos, caindo, levantando, mas através desses exemplos de fato, sem maquiar essa educação. Marcos, o que nós temos visto é justamente uma hipocrisia educacional. Perdão eu colocar assim, que me veio o Cristo falando da hipocrisia, e não tem como, isso é um processo de educação. Nós estamos muito numa hipocrisia muito grande, uma falsa democracia misturada com demagogia, não é isso? Uma liberdade misturada com libertinagem. É duro falar assim, mas é uma verdade que nós estamos vendo. É só ver a nossa sociedade como um todo, sociedade humana. Não é a sociedade brasileira, eu estou falando da sociedade humana. Como ela está? As guerras estão aí. O que se vê mais são crianças morrendo, gerações civis sendo dizimadas. Quantos soldados são mortos? É muito mais os civis do que propriamente uma área militar. Ronaldo, o que tem a ver isso, Marcos? Em relação à guerra, é justamente o que nós estamos falando. É uma sociedade egoísta. Será que essa educação que Jesus, que a doutrina, as religiões em si têm nos ensinado? Jesus foi muito claro, né, Ronaldo? Quanto a essa questão da hipocrisia, né? Que nós somos lobos em pele de ovelha, túmulos pintados de branco por fora, mas cheios de podridão por dentro, né? E assim por diante. Quantas e quantas vezes Jesus falou abertamente, se dirigindo aos fariseus, que eram os religiosos judeus da época, e falando, né, bando de hipócritas, né? Finge ser aquilo que não são. E todas essas falas do nosso mestre Jesus é para nos chamar a atenção. A nós hoje, elas não estão ali perdidas há 2000 anos atrás, naquele contexto judaico, não. É para hoje. Nós temos sido hipócritas, falsos, e temos falseado a educação. É verdade, isso sim, temos sim. Nós temos visto professores com péssima conduta, invertendo valores, se aproveitando dos próprios alunos, fazendo da educação apenas e tão somente um trabalho burocrático, profissional, sem nenhum amor ao educar, nada disso. Nós estamos assistindo pais totalmente egoístas, olhando só para si mesmos, que são capazes de abandonar literalmente os seus filhos lá com os avós. Quanto mais tempo deixar com os avós, melhor, que é para ter tempo, né, para viver, né, porque sabe como é que é, né, as crianças, nossa, ocupam muito, dão muito trabalho. Ou seja, a nossa sociedade humana é egoísta. Por quê? Porque nós, os indivíduos, as pessoas, estamos egoístas. Ora, o egoísta vai transmitir que tipo de valor? O desonesto vai transmitir que tipo de valor? E assim por diante. Nós temos que pensar muito sério. Você colocou bem, Ronaldo. Nós estamos confundindo liberdade com libertinagem. E a Dora Encontra que nos chama a atenção, que ela diz aqui, gente, olha só, nós precisamos apoiar os jovens no seu potencial de renovação, de mudança, respeitar os ideais elevados. É isso que nós temos que fazer. E com tristeza, às vezes eu vejo na área da evangelização espírita uma preocupação muito grande em apresentar Jesus, mas apresentar só na forma da história de Jesus. Nós precisamos apresentar Jesus através dos seus ensinos morais e levar essas crianças, adolescentes e jovens à prática do amor ao próximo. É isso que nós estamos precisando fazer para renovar a nossa sociedade, porque as coisas estão ficando realmente muito complicadas, muito mais do que deveriam estar. Mas o caminho é único, apontado pelos espíritos superiores e por Allan Kardec, a educação moral. Eu sei, muita gente já está pensando, o Marcos e o Ronaldo são muito chatos.
Todo o programa, eles dão uma volta, vem e bate na tecla da educação moral. Porque não tem outro caminho. O caminho para a transformação nossa e da humanidade é a educação moral de uma visão espiritualista que o Espiritismo nos apresenta. Quanto mais fugirmos disso, mais estaremos adiando o processo de transformação e, portanto, mais complicada estará a nossa convivência, a nossa existência humana. Já que você tocou na moral, eu vou parar aí porque o tempo já está escasso e nós vamos continuar no próximo programa aqui dando continuidade. Já separei aqui os 2 últimos parágrafos que estão faltando. Mas, continuando aí, Marcos, fala-se tanto em moral. Uhum. Voltando à época da humanidade, lá atrás, aos dias de hoje, a moral ela é muito deturpada, né? Puxa, fulano tem uma moral ilibada, olha só. Porque também a própria moral, Marcos, ela é deturpada. Já observou isso? Fala em moral e ética. Ó, fulano é ético. O que é ser ético de fato na sociedade atual? Eu não quero história, mas o que nós vivenciamos hoje de uma falsa moral, que é chamada de moral, uma falsa ética, que é chamada de ética. E são homens éticos e morais, Marcos. Você compreendeu a minha pergunta? Uhum. Pois é, Ronaldo, pois é. Aí é a questão dos valores que estão invertidos. Na verdade, como o egoísmo e o orgulho estão predominando, nós então fazemos adaptação da ética e da moral aos nossos interesses. Há uma passagem, bom, está bem fresquinho, porque eu estou estudando o livro aqui com o nosso grupo de estudo, mas uma passagem no livro E a Vida Continua, do André Luiz, através do Chico Xavier, e é muito interessante, que é o personagem Ernesto Fantini. O Fantini foi um materialista durante quase toda a vida dele, mas muito estudioso, com muito conhecimento. Aí, muito adoentado, por causa da doença, ele começou a fazer leituras espiritualistas, inclusive algumas obras espíritas. Bom, ele desencarnou, mas está no mundo espiritual e não quer aceitar a morte. Né? E aí ele conversando com o instrutor Ribas, e aí ele assim, bom, tá bom, então, já que eu posso perguntar, então vamos lá. Minha primeira pergunta é a seguinte, como estão aí dizendo, né? Então eu vou perguntar, como se eu estivesse morto? Aí ele faz a pergunta e o instrutor responde a ele, como se não, você está morto. E aí é o que os espíritos superiores falam a Allan Kardec. Não faça torneios de palavras. E aí o André Luiz faz um comentário belíssimo e diz assim, né, que o Fantini era o típico materialista intelectualizado. Então sempre tem uma dúvida, sempre tem um questionamento, sempre tem uma pergunta, sempre tem uma justificativa. E nisso nós vamos distorcendo a moral e a ética. E aí aquilo que, na verdade, não é nem moral, nem ético, mas você vê com uma justificativa. Como, por exemplo, Ronaldo, nós estamos assistindo, não só no Brasil, nós vemos isso no mundo. Não, mas isso está errado. Não, mas olha só, está de acordo com a lei. Mas quem foi que disse que essa lei é moral? Ela é imoral. O ato é imoral. Pode estar respaldado por uma lei que foi aprovada aí. Mas o ato é imoral. Ele não é ético. Ele prejudica os outros. E é isso que nós temos que entender. Tá? Mas é essa história, né, Ronaldo? Eu vou me justificar, porque me justificando, eu mantenho a minha zona de conforto. Sim, sim. É o caso por exemplo, do duelo. Bom, vamos lá, você ofendeu minha moral, e para que eu possa corrigir isso, é o duelo. Eu mato você num duelo, moralmente eu fui correto, que está naquela lei daquela época. Mas a humanidade passou já por isso. E hoje, como é feito essa moralidade? De várias maneiras. Difamando o nome do outro, em nome da moral. Eu difamo o outro. Olha que interessante, nós estamos vivendo
Então, uma interpretação e uma inversão totalmente do que é moral, porque moral é a regra do bem proceder uns com os outros, e eu acabo ferindo tudo isso. Eu coloco moral como uma coisa, uma santidade, uma coisa além da minha capacidade. Não, está na nossa capacidade. Está sim, porque a gente até hoje não se colocou, não se coloca no lugar do outro. Eu quero vingança. Eu não adianta, eu não aceito. Moralmente, eu estou ferido. Moralmente, olha só, ainda coloco, a minha moral foi ferida. Não existe moral ferida. Não existe. Jesus deu um maior exemplo. Moralmente, ele falou: amai-vos uns aos outros. Olha o que ele passou exemplificando do que é a moral. Foi ferido, tanto espiritualmente como materialmente, mas não vingou-se. Pelo contrário, manteve a moral ilibada no bem proceder com o outro. Se eu não quero se eu não quero que o outro faça isso comigo, eu não posso agir tão ou pior do que ele. Nós estamos vendo uma inversão, Marcos, e ainda continuamos batendo palma para as inversões. É verdade, Ronaldo. Então, tudo isso nós temos que trabalhar na educação. E a educação moral, desde a infância, para que os nossos jovens, com essa formação, não façam mais essa inversão de valores, não se justifiquem mais, mas que o nosso roteiro e o roteiro deles sejam realmente os ensinos de Jesus, que são esclarecidos, ampliados pelo Espiritismo, com a alma imortal e a reencarnação. Mas esse é papo para continuar na semana que vem, não é, Ronaldo? Com certeza, muita paz, saúde, gratidão a todos, gratidão, Marcos Tavares, pelo carinho de sempre. Até a próxima segunda. Se Deus quiser, estaremos aqui de volta na Web Rádio Estação da Luz com mais um Espiritismo e Educação, e vamos dar continuidade a esta conversa do amor aos jovens, a educação que precisamos promover junto aos nossos adolescentes e jovens. Um grande abraço a você, paz em seu coração, até semana que vem em mais um Espiritismo e Educação.